Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, nesta noite de sábado, neste dia 25 de setembro de 2021, mais uma vez, amados. O Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora para a nossa amada igreja. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós, na nossa imperfeição humana, procuramos buscar a Deus de todo o nosso coração, Jeremias capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus nos constituiu, o Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário. Ele nos comprou para Deus, Ele nos constituiu reis e sacerdotes para nós reinarmos sobre a terra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, nós temos um dever, pois nós fomos constituídos reis espirituais, sacerdotes espirituais. O nosso Deus colocou pessoas debaixo do nosso sacerdócio, tanto que 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em outras versões, é pior do que o incrédulo. Portanto, nós temos o dever, amados, de instruir as pessoas que o nosso Deus colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial na palavra do Senhor, nos caminhos do nosso Deus. Aí o nosso Deus confirmará o nosso reinado, o nosso sacerdócio, e nada nem ninguém conseguirá se sustentar contra nós, porque nós vamos estar sustentados pelo nosso Deus, nós vamos estar guardados pelos anjos de Deus com espadas de fogo desembainhadas, acampados ao nosso redor, pois em 1ª Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas quando nós somos sóbrios, estamos vigiando, quando o nosso espírito subjuga a nossa carne, está anelado o Espírito Santo de Deus, quem nos guarda é o próprio Deus, quem está acampado ao nosso redor são os anjos de Deus com espadas de fogo desembainhadas, e o diabo e os seus demônios, eles não conseguem furar este bloqueio, porque a nossa luta, ela é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 1. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E hoje nós vamos dar continuidade à passagem que nós vimos ontem, e hoje nós vamos falar sobre Josafá, que foi o filho do rei Asa, que assumiu o trono no lugar de seu pai. Portanto, 2 Crônicas, capítulo 17, dos versículos 1 em diante, Josafá e o seu reinado e o seu cuidado em instruir o povo. Nós temos que ter o cuidado de instruir todas as pessoas que o nosso Deus colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial na sua palavra, não com sabedoria humana, porque está escrito também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar
alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, é Deus quem nos capacita, na sua palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Portanto, vamos ver o que está escrito nesta passagem. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Olha só a sabedoria que Deus dá aos seus reis e sacerdotes. Nós temos que nos fortificar contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que vigiar antes de orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação ou em condenação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Portanto, nós temos que fortificar as cidades, nós temos que fortificar o domínio que Deus nos deu como reis, como sacerdotes, através da palavra de Deus, através da ministração da palavra de Deus. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns, ou seja, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, glória em abundância. Olha só o que acontece quando a pessoa segue e serve a Deus, obedece a Deus, anda na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Olha que ensinamento, irmãos. Olha que ensinamento. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Bené-Ral, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, ensinarem a lei de Deus. E com eles os levitas Semalias e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobete Adonias, e com eles os seus sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Olha o livro da lei do Senhor aqui. É a palavra do nosso Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E veio o Senhor
e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Olha só, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Quando a pessoa segue a Deus, quando é manifestada a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, é aquele 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo, Satanás, os demônios, eles vão ficar em derredor, mas eles não vão ter como furar o bloqueio, eles não vão ter como atacar o servo de Deus, atacar aquelas pessoas que Deus colocou debaixo da autoridade espiritual e ministerial do seu servo, mesmo que aquelas pessoas ainda estejam aos olhos carnais, nas drogas, na prostituição, no tráfico, mas elas vão ser guardadas por amor de Deus, que Deus tem ao seu servo que está orando, que está intercedendo por aquelas pessoas. Amém? Olha só. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Olha só. E cresceu Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guarda e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo a casa de seus pais em Judá. Eram chefes de milhares, e o chefe Adna, e com ele 300.000 valentes, e após ele o chefe Joanã, com ele 280.000, e após ele Amazias, filho de Zicre, e que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes, e de Benjamim Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados com arco de escudo, e após ele Josabade, com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes por toda Judá. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor